CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo Breno. Um forte abraço para você. Bom dia, os senhores ouvintes, pela rádio e pelo YouTube. Satisfação ter você sempre por aqui. Hoje não presencialmente, mas ainda assim, ouvindo um pouquinho mais da sua especialidade para a gente falar de trânsito, ainda mais nessa Semana Nacional do Trânsito, né? Isso, Breno. Vai começar agora, exatamente na quinta-feira, a partir do dia 18, que vai até o dia 25. É a Semana Nacional do Trânsito, né? Na realidade, uma comemoração, é um momento de reflexão que a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, coloca principalmente para a população, para todo mundo, para quem forma o processo de mobilidade, né? Para que reflita sobre o nosso comportamento, sobre os resultados que nós estamos obtendo na rua, né? Não mesmo a despeito, Breno, a Semana Nacional de Mobilidade, onde coincide também com o Dia Mundial Sem Carro, que é no dia 22 de setembro, né? Para que nós possamos refletir de que as pessoas são mais importantes que as máquinas, são mais importantes que os sistemas, e que, Breno, nós temos que desacelerar. Por quê? É bom para a vida, o nosso bem maior é a vida. Esse aqui é o mote da campanha, que vai começar em todo o país, e que isso daí tem sido tratado pelos órgãos de trânsito a nível federal, estadual e municipal, né? E é um momento bom de se refletir, Breno, conforme os resultados que nós obtemos no nosso dia a dia, né? O número de pessoas que são atropeladas, o número de pessoas que vão para os leitos dos hospitais, o número de pessoas que acabam com a família, o número de pessoas que efetivamente faz uma brecha muito grande no poder econômico, na convivência diária, no seio da família. Então é um momento de reflexão, é uma semana de reflexão para que o poder público, para que a comunidade, para que os nossos parlamentares, para que os órgãos de imprensa possam efetivamente discutir isso com a comunidade, divulgar, informar, debater e colher com toda humildade sugestões para que nós possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Breno. Agora, meu amigo, nessa semana, claro que é só uma campanha para conscientização, mas isso vale para os 365 dias do ano, para as 52 semanas do ano, a questão para a gente ir e voltar em segurança no trânsito. Falando ainda sobre a questão do mote da campanha, né, que é o desacelere, seu bem maior é a vida. A partir disso, o que na prática essa semana pode significar para quem faz o trânsito? Motorista, motociclista, pedestre, todo esse pessoal precisa de consciência, né? Como é que é feito esse trabalho? Pois é, Breno, eu acho que isso significa o quê? Esse slogan significa de que o controle de velocidade em nossas vias é a principal arma, é a principal vacina, é o principal meio para nós combatermos o elevado número de vítimas fatais. E eu te digo aqui, Breno, na nossa cidade, em Manaus, no nosso estado, né? Desacelerar, diminuir a velocidade, respeitar a travessia do pedestre, ter mais atenção, usar cinto de segurança, não beber antes de dirigir, não achar que é o dono da via, é a melhor atitude, é o melhor comportamento, é o principal fator de preservação da vida para os motoristas, pedestres, motociclistas
e condutores de veículos automotores. Efetivamente, os órgãos vão fazer blitz educativas, vão nas escolas, vão nos meios de comunicação, vão alertar a população, vão nos sindicatos de motoristas, vão nas empresas de ônibus, nas empresas de transporte de carga, exatamente conscientizar de que quanto mais rápido você está dirigindo o seu automóvel, a sua moto, a sua motocicleta, a sua bicicleta, menos tempo tem para reagir, né, para você evitar o mal maior que é a morte. Né? Você veja só, Bruno, mais da metade das mortes em Manaus são de motociclistas. Os motociclistas são as principais vítimas desse trânsito nosso maluco, violento. Depois vem o pedestre. Né? E a velocidade é a principal causa desses acidentes, dessa mortalidade. É em Manaus, isso é um dado nacional. O Brasil, ele hoje representa isso, Bruno. Então, efetivamente, nós temos que desacelerar, ter consciência de que a velocidade menor, a menor velocidade, ainda preserva vidas. Independente de você ter habilitação, independente de ter fiscalização, independente de ter sinalização. É o comportamento apelativo que se tem para quem está dirigindo, seja ele um veículo de carga, seja ele um veículo de transporte público de passageiros, de transporte de coletivo de passageiros particular, o automóvel, a motocicleta, e nós temos aqui, Breno, mais de 34% da população que dirige em Manaus ser de motociclista, e por isso que eles são as maiores vítimas. Esse é o momento de reflexão nesse sentido para essas pessoas. Independente do poder público, independente da regra do trânsito, independente de qualquer tipo de fiscalização, independente que tenha ou não radar, esse é o momento do comportamento de ter consciência de que a velocidade mata, a velocidade coloca alguém numa cadeira de roda, a velocidade coloca alguém numa dependência absoluta do seu estado de saúde. Agora, Manuel, a gente também tem uma questão que inclusive a gente está recebendo muitas mensagens, desde já muito obrigado aos queridos ouvintes. Estamos aqui já quase no fim, temos mais 2 minutos. A gente fala de trânsito. O motorista que está do outro lado, que está dando essa carona para a gente, está enfrentando de fato tudo isso que a gente está falando, né? E hoje em dia não existe, alguns amigos até comentam, né? Hoje em dia Manaus não tem mais horário de pico, porque o horário de pico é todo dia, toda hora, está tudo parado para tudo quanto é canto. E apesar de estar um trânsito parado, a gente está vendo aí os números na questão dos acidentes. A questão de prevenção é muito importante a gente falar. Mas vamos lá, algumas questionamentos que estão chegando aqui sobre a questão da bola do coroado. Eles querem falar de assuntos específicos, né? Que é um caos a qualquer hora do dia, porque o viaduto infelizmente não ajudou muito. Os agentes ficam multando o tempo todo, lá é muito complicado. E aí eu quero aproveitar para puxar justamente nessa Semana Nacional do Trânsito a questão da multa. Parece que a multa por si só, ela não tem muito efeito, né? Na realidade, Breno, nós temos um dado mais interessante, talvez contrário a essa afirmativa, sabe? É porque a multa, ela é a única arma que se tem, de maneira real, de diferenciar a grande maioria dos condutores, dos motoristas que dirigem na cidade, que têm um comportamento adequado, respeita a sinalização, diferenciar da minoria, do que está em menor proporção. Né? E quem está em menor proporção são exatamente aqueles que utilizam para fazer andar acima da velocidade não permitida, fazer manobra perigosa em cima do canteiro central, capotar como aquelas 2 moças capotaram ontem naquela rua ali no Centro-Sul, no Vieiral, com Vila Municipal. Né? Não se admite uma pessoa naquela rua, naquele espaço,
capotar um veículo, ou seja, estava com velocidade exatamente abaixo, acima do que é permitido. Né? Então, efetivamente, a multa, ela efetivamente está prevista no Código, é necessário, e nós estávamos, eu estava pegando um mote daquilo que o Elcio hoje na coluna política dizia, né? Que quem dera que os nossos agentes de trânsito, que os nossos órgãos de trânsito atuassem como uma Câmara Municipal ideal, deixasse de legislar e fiscalizasse, fosse para campo, fosse efetivamente utilizar aquilo que o Código já os coloca como obrigação. Vamos lá verificar, monitorar, orientar e também punir o mau motorista, o motorista que se comporta de uma maneira não adequada e que se comporta de uma maneira prejudicial à grande coletividade. Então, eu diria que, efetivamente, o poder público tem que atuar como o Código diz. Né? Claro que ele precisa planejar, ele precisa utilizar de ter mais gente em campo, fazer blitz preventivos, mas no essencial, ele precisa fiscalizar. Ele precisa efetivamente separar o joio do trigo, Breno. Ele precisa atuar como aquilo que em qualquer lugar do mundo se atua. Ou seja, o poder público precisa separar o bom motorista do mau motorista. Perfeito. Até porque além da multa, né, outro trabalho importante também é a questão da conscientização, da educação. Com toda certeza faz uma diferença danada. Manuel, muito obrigado pela participação, viu? Um abraço.